Graça e paz, amados. Quero deixar hoje uma palavra para a sua vida, que está relatado lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22. E ali, amado, Jesus ele orienta os seus discípulos: orem, para que não entrem em tentação. Intercedam, clamam, para que não caiam em tentação. Diante dessa palavra, amado, como você tem lidado com as suas tentações? Sejam elas tentações da carne, sejam elas as tentações que vêm emocionais, para fazer você chegar no seu extremo, para você dizer o que não quer dizer. Como você tem lidado com as suas tentações, amado? Jesus orientou: orem, intercedam, clamem, para que vocês não entrem em tentação. E ali Jesus subiu para o monte para orar, porque estava chegando próximo à sua crucificação. Estava chegando um momento crucial da sua missão, que era morrer por mim, por você, para que eu e você tivéssemos vida, amado, e vida com abundância. Para que eu e você pudéssemos, amado, entrar pela porta que é Jesus, no reino do céu. Amados, Jesus tinha uma missão. A missão dele primária e maior era morrer e ressuscitar. Derramar o seu precioso sangue, o Cordeiro perfeito, por mim, por você, por amor. Ele tinha uma missão, ele veio para uma missão. Amados, cada um de nós temos as nossas missões. Não querendo comparar com a missão de Jesus, mas você tem uma missão, você tem um propósito. O Senhor, quando te fez, ele te fez para um propósito. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma missão. Então, amado, para o cumprimento dessa missão, você precisa estar em oração, você precisa estar em santidade, você precisa estar lendo a palavra, meditando nela dia e noite. E hoje o Senhor está dizendo essa palavra aqui para te dar, amado, para que você reflita sobre tudo que você tem passado e não permita que o inimigo te segue, para que você cumpra a sua missão. E, amados, naquele momento, Jesus deixou os discípulos no pé do monte, subiu o monte para a intercessão. Estava chegando o próximo momento da sua crucificação. E naquele momento, amado, Jesus orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Nós precisamos viver um evangelho, amado, não por fazer a nossa vontade. Nós precisamos andar em espírito para saber a vontade do Pai, para aquilo que Ele quer, para cada momento da nossa vida, amado. Seja momento de dificuldade, seja momento de luta, Deus tem vontade no meio das lutas. Te levei no deserto para ver o que tinha no teu coração. Então, amado, nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos vacilar na nossa missão. Abraão não vacilou por incredulidade, mas Abraão cumpriu a sua missão. Então fique firme, amado. Paulo cumpriu a sua missão. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E naquele momento, amado, em cima daquele monte, a Bíblia fala que Jesus suou sangue. Amado, isso é explicado cientificamente, que o nível maior, o nível mais intenso de pressão emocional, vasos sanguíneos, eles se rompem, amado. Eles se rompem. E aí a pessoa começa a suar gotas de sangue, porque os vasos foram rompidos. Então, naquele momento, amado, Jesus chegou ao maior nível de pressão emocional que um ser humano pode passar. E naquele momento, amado, Jesus, em oração, para poder suportar as tentações, para suportar as pressões emocionais. E o que eu quero te dizer com isso, amado? As suas pressões do seu casamento, as pressões do trabalho, a pressão dos últimos dias, porque os principados estão ganhando força, estão causando uma pressão emocional. Nunca se viu um tempo como de hoje, amado, a qual tanto suicídio, tanta separação, tantas pessoas estão debaixo de tanta pressão, e elas pegam seus filhos e deixam o tempo todo no telefone. Elas não querem ter trabalho mais como as mães do passado tiveram, como os pais do passado tiveram. Então, por causa da pressão, mas elas querem um tempo livre. Eu sei que a mãe passa por muita coisa assim, mas a mãe tem que ser cuidada, tem que ser observada, mas nós precisamos voltar àquela garra, mano.
Nós precisamos os pais, os sacerdotes se levantar para interceder pelas suas famílias, para orar. As mães cobrir os seus filhos de oração, a sua casa de oração. Pessoas que são, eu estou falando aqui com coluna, eu estou falando aqui com pessoas que têm chamado, amado, pastores, obreiros, diáconos, intercessores, pessoas que foram chamados líderes de célula, pessoas que foram chamadas para ser mãe de excelência, sabe, para cuidar da sua casa, da sua família, mas você tem um chamado, amado, ainda que for só para salvar a sua família. Noé não perdeu todo mundo, mas salvou a sua casa. Ele teve o maior troféu, amado. Então você precisa cumprir o seu propósito, você precisa cumprir o seu chamado, você precisa ser um evangelista. Aquela mulher no poço de Jacó tinha 5 maridos, amado, tinha uma vida promíscua. E quando teve encontro com Jesus, Jesus teve encontro e transformou aquela mulher numa grande evangelista, porque naquele momento que Jesus transformou através da sua palavra, quando ela estava falando com Jesus, amado, o que é falar com Jesus hoje? É orar, amado. Você precisa orar para ter o encontro com aquela mulher teve. E quando ela saiu dali, uma mulher que Jesus falou assim: cadê teu marido? Ela falou assim: eu não tenho marido. Falou: disseste bem, tivesse 5 maridos, que o que você tem hoje não é seu. E aquela mulher falou: vejo que tu és profeta. Ela teve um encontro com Jesus, os seus olhos se abriram. Ela teve um encontro com Jesus e ela foi e voltou para a sua cidade, amado, pregando o evangelho. Trouxe uma multidão para os pés de Jesus. Uma mulher que tinha 5 maridos, que vivia uma vida de promiscuidade. Essa mulher agora se tornou uma grande evangelista e foi cumprir a sua missão. Quando ela volta na cidade, ela não importa para aquilo que vão falar dela. Quem é essa mulher que está anunciando Jesus? É essa pessoa que quer nos anunciar Jesus? Ela não se importou, amado. O que eu quero dizer com isso, amado? Cumpra o teu propósito, cumpra o teu chamado. Não olhe para as feridas. Se você foi ferido, se você foi magoado, até mesmo por pastores, amado, se você foi magoado pela igreja, eu estou aqui para ser a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Eu represento uma igreja, uma eclesia grande, amado. Eu represento um reino. Desculpa o termo. Eu represento o reino. A igreja do Senhor, ela é um reino, não é somente um templo, é um reino. Eu represento esse reino e venho diante de Deus te pedir perdão por tudo que o reino te causou, amado. Por tudo que algumas pessoas de repente te feriram. Mas não pare o teu chamado. Cumpre o teu propósito, esquecendo as coisas que para trás ficou e avançando para a autossubordinação que há em Cristo Jesus. Rompa com as suas feridas emocionais, rompa com as suas limitações, rompa com as suas pressões emocionais. Sai do teu passado. Toda vez que o diabo tentar te prender no teu passado, você lembra ele do futuro dele, amado. Você tem um propósito lindo para cumprir em Deus. Há um chamado lindo para cumprir em Deus e você vai desatar. Esse vídeo está chegando até você para te desatar, para fazer você romper em todos os níveis, que vai haver um efatá nas tuas emoções e você vai novamente lutar, você vai novamente voltar a interceder e na intercessão você vai conseguir suportar as pressões emocionais do casamento, dos filhos, da gravidez, do trabalho, da pandemia. Você vai conseguir suportar as pressões de, às vezes, um esposo, uma esposa presa num vício. Você vai suportar as pressões, amado, das suas emoções, da rejeição, do abandono, sabe, do homossexualismo, que você se encontra preso, quer sair, mas não consegue. Em nome de Jesus, você vai ser liberto. Essas pressões, amado, essa raiz do teu coração que você não entende, de ódio, de raiva, de falta de perdão, não consegue perdoar. Tem uma chave para você hoje, amado: intercessão, oração. Jesus continuou orando, orou e orientou: ore para que vocês não caiam em tentação. Ore para que essa perseguição espiritual sobre você, sobre a prostituição, sobre a lascívia, ore para que você não caia em tentação. Essa vontade de falar, de vingança, de dar o troco dentro do ministério, ore para que você não caia em tentação. Às vezes o marido te tira do sério e você quer falar, que vem aquela coisa para falar. Ore. Mulher, seja sábia, porque a sábia edifica o seu lar, tola destrói. Tenha sabedoria para falar. Não fala segundo o teu coração sobrecarregado de ira, de vingança, de ressentimento. Sabedoria. Ore para que você não entre em tentação. Pessoas presas na pornografia, amado. Hoje, mundialmente falando, amado, quase 80% das pessoas estão presas à prostituição. Então, ore para que você não entre em tentação. Ore
para que esse contato no teu telefone seja arrancado de uma vez por todas. Se o teu braço te faz pecar, arranque o teu braço, amado. O que isso quer dizer? Arranque da sua vida o que te faz pecar. Para de negociar com o pecado em nome de Jesus, amado. E para finalizar, Jesus ali desceu do monte e pegou os discípulos dormindo. E ele, com muita paciência, não é porque ele estava passando pressão emocional que ele vai tratar as pessoas mal, amado. Aprenda a passar pressão emocional e não tratar ninguém mal. Jesus levanta, dá mais uma orientação, falou pela segunda vez: ore, levante, para que vocês não entrem em tentação. Que Jesus te abençoe, te dê os frutos através da oração. Ele vai te dar muitos frutos, vai te dar perseverança para que você possa suportar e não entrar em tentação. Deus te abençoe e te guarde. Shalom Adonai, em nome de Jesus. Amém.